Muito boa tarde! Chegou agora aqui o Entre Família. Esse é o momento de você o quê? Descansar, relaxar, se informar e participar. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Você tem que ver a festa dos bastidores aqui, a alegria de fazer esse programa. E outra, não é aquele negócio, será que a pessoa se dá bem aí mesmo? Tem uma cara de feliz. Na TV tudo é mentira esse negócio. Não. Só sorrisos Olha, alheios. o que você vê aqui que a gente não dá certo ou dá certo é verdade. É isso. Aqui a gente resolve entre família, Carol. Resolve. E exatamente isso que você vai ter que resolver aqui, porque nós vamos falar de um assunto muito importante, Cris. O ciclo da família. Ixi, você vai dar É o o que ciclo falar. vital da família, é um processo. Por exemplo, nasceu um filho. Nasceu um filho, Nasceu ok. um filho, é um ciclo normal ali, o relacionamento, ele às vezes dá Então, aquela balada, Tava só o casal, desestruturada. a pessoa de repente imaginou alguma coisa, olhou aquela propaganda de fralda, o neném slow motion. Então, eu fico me Aí, imaginando. ó, atirando talco, lembra que tinha É talco? isso, Sou do é que- tempo do talco. É. Aí tinha talco, a pomadinha. Dentes de leão, Dentes- soprando na ah, criança. Pá, criança. Então, bebezado, não sei o que, Isso. use fraldas. Aí você Criança fala, sorrindo, porque não tem linda. ninguém chorando. E quando É. chora, é que eles fazem muta. Eles multa! muta! Dá uma cortadinha. Muta e coloca só um violino no fundo, que é pra dar uma tranquila. E a criança fala, Chorando, aquele É. negócio. Não, a paternidade é muito legal. Só que tem todo um conceito, às vezes. Eu fico perguntando também, ó, dá uma conversadinha com tua mãe, com teu pai, não vai só na propaganda Cris, da o fralda. negócio é o seguinte, não adianta jogar perfume, tem que tomar banho. É isso. É a realidade. Agora é o seguinte, passa para outro ciclo da vida. Ok. O filho cresce, vai para adolescência, aquela fase que eu não quero nem comentar agora, a Isabel pode estar Você tá assistindo aí, não vou nem falar. Tá Tô vivendo vivendo aqui, esse ó, momento. uma mãe. Então eu não tenho, não Olho posso inchado, falar. terapia na quarta-feira. Já tô dizendo. É isso aí. É. Quarta-feira, inchado, terapia resolvendo. Aí chega uma hora que o filho tem que o quê? Tem que sair, né? Síndrome do ninho Aí não vazio. sai. Aí ele não se sai. Ou ele Não. não sai, ou quando sai a mãe fica mal. Aí o que acontece? A mãe sai e vai direto pro álbum de fotos. Ela vê, olha, lava uma roupa na mão. Que não quer máquina, pega uma roupinha da criança quando era pequena. Já e começa a discutir com a Oh. nora, sem nem ter intimidade, porque ela não Quem queria que o manda filho nas panelas saísse. sou eu. Aí você reflete tudo na nora. Cris, não era pra ser normal esses processos todos? Por que aceitar os ciclos da vida é importante? Por que cada fase tem que ter um luto? E você tem que ter aceitação? São processos, cara. Para com isso, menina. Vamos resolver essa situação aí. Vai Para. dar, vai dar. Olha, é o seguinte, tem especialista aqui hoje, não é qualquer especialista, não. Ela Não. já começou nos bastidores. Não. Já até tirou foto, mandou um abraço pro marido, que é um abraço pro esposo dela. Um abraço, Que já é. sabe. Já É. sabe que veio com uma amiga super legal também. É Devia isso. estar participando do programa também. Não. Na próxima, se passou não a pandemia, tem o que fazer. ela vai participar. Pronto. É isso aí. Você sabe, esse programa é feito com você, então daqui a pouco eu vou te passar um número para interagir com a gente, tá? Bora pro intervalo, Vamos, né, é Cris? rapidinho, esse aqui é o intervalo mais rápido da TV brasileira. Não sai daí e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu não falei que esse intervalo é rapidinho? E outra, Carol, a gente estava falando só de ciclos, mas você entra em um ciclo que tem outros ciclos internos, né? Verdade. Você vê o casamento mesmo. Por mais que você não tenha filhos, o pessoal fala, será que existe, além dos ciclos normais que você vai tendo, de repente a esposa volta ao mercado de trabalho, decidiu ficar em casa, aí decidiu fazer uma faculdade, hoje em dia é muito mais acessível. Verdade. Tem a crise dos 7 anos, tem a crise dos 25 anos. Será que esse negócio existe? É um ciclo também? Olha, vamos falar sobre isso? Eu Vamos. queria que você dissesse pra gente qual é a fase aí, ó. Qual é a fase desse ciclo comum de todas as famílias que pra você é mais complicado? Não sei, às vezes você lida bem com essa questão aí dos filhos, você já tem filho, ok, mas você fica pensando, nossa, acho que o dia que meu filho tiver que sair de casa, não vou suportar. Ou, olha, o dia que meus pais falecerem, vai Pra ser mim, difícil pra mim. Eu não entendo a contexto da finitude. É. Um exemplo, eu até vou me aposentar, mas não me preparo para isso. E aí, sem o emprego, você não se acha, você perdeu um pouquinho a tua identidade. Mesmo Verdade. ocorre com os filhos. Você tem só o papel de mãe, de pai, Maternando mas você mesmo... toda a vida. E aí? Existe um luto para cada fase, como se preparar? Como é que a gente olha esse ciclo? Se tudo der certo, você tem que ser feliz. Eu não quero ficar velho. Se tudo der certo, você vai ficar velho. É um isso aí. ciclo. É o que está acontecendo comigo. Não sei se está dando certo, mas estou ficando velho. É isso, acontece. É. Conta aí pra gente quais dessas fases aí é mais complicada pra você lidar, aceitar ou quem sabe tá no futuro e você tá já avaliando como será, viu? Manda pra gente aí, ó, 0 operadora 12 98315 0249, você aqui interagindo, sentado no sofá, aqui no Entre Família. Vamos lá, ir pro sofá então? Nossa sala, Bora eu vou lá. dizer uma coisa, você vai ver especialista que vai sentar com você aí. Por isso, já vai preparando esse telefone, que hoje é o dia de entender os ciclos da vida. Ah, como é bom passar esses momentos aqui, gente. Você de casa, você não sabe como é bom você tá fazendo esse chazinho, não sei qual região do Brasil ou fora. Tá frio aí?
tá quente, mas o importante é que o abraço está chegando. Sei que perto não está da pandemia, mas nós estamos nos abraçando todas as tardes aqui, Carol. Com certeza. Nosso abraço e o sorriso dele, que é todo especial. Não, olha, eu não sei. Eu não sei expressar mais. Eu não sei mais o que falar. Eu não Cris. queria que esse ciclo terminasse aqui nesse programa. É isso. Vamos Tem perdurar. aquele livro, O Ciclo Sem Fim. Pastor Batistotti, muito boa tarde. Olá, Cris Magalhães, Carol Félix. Eu vou olhar para você só de lado esquerdo Ele agora. tá com profissionalismo. Você Tá viu bom, que ele senhor. jogou um Por quê? sobrenome. Por que isso? Por que você está falando isso, Deu um pessoal? distanciamento. Hã? Ele tá seguindo o conselho. eu O já conselho que eu dei pra ele no primeiro dia, ele não me levou a Não, sério. ele está sempre convidando. Ele, para quem não sabe, em casa, e não pegou o programa, foi de ontem o programa, né? Ele teve um visagista aqui que deu uma avaliação Carol, muito especial. Ele faz. Não, por ele- isso, você sabe. Foi de ontem, eu falei. não lembro o que eu Porque fiz ontem. Eu não fiz nada. Na verdade, foi uma avaliação profissional Eu não e eu sei nem estava de que eu costas. almocei. Só que eu vou falar o que aconteceu, o povo de casa. os bastidores. Enquanto ele estava sendo avaliado profissionalmente, uma avaliação top, eu estava fazendo careta para ele rindo aqui. É isso. E o pastor estava segurando isso. Isso chama-se família. É isso. É isso aí, mesmo. Cris. E aí você tem que trabalhar a resiliência. O Obrigado, antifrágil, que Cris. agora, Obrigado. inclusive, é a resiliência 2.0. Muito bom. Parabéns, você está com um figurino novo, Gostou? tá? Obrigado. Arrasando. Quero mandar um abraço Show para de a bola. Roma. Ela dá jeito, porque eu sou feio naturalmente, mas ela dá um jeito aqui, inclusive Carol também. Tô bem alinhada, Tá tal. bem alinhada. Tá bacana, tá legal, isso mesmo. E tá aqui com a gente Ela. para ajudar a gente a compreender esses processos todos aí. Dilene Binger, terapeuta de família. E ela tá pensando, Ebinger, me falaram aqui, que eu tô errando aqui o sobrenome dela aqui, que é muito chique, né? Se fosse Souza Félix Santos, mas não, né? Ela quer ter um sobrenome chique. Ebinger, Dilene, terapeuta de família. E ela tá se perguntando por que é que não tem um psiquiatra aqui do meu lado para Junto. ajudar. Questão química, medicamentosa nesse momento. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Carol, obrigada, Cris, Pastor Gilmar, bom demais estar com vocês, bom demais também estar com vocês em casa, estamos aqui juntos, embora que o figurino é meu mesmo, tá? Eu não consegui aqui, chegou o figurino novo para todo mundo, mas o meu é o velho de sempre, o que eu posso fazer, Não, né? ela tá bem alinhada. Tá bem alinhada, legal. ela tá alinhada, Ela que tem, inclusive, um assessor que é o esposo dela. Mandou foto para ver se Excelente. estava bom. Como é que é o nome da esposa? Do esposo? Meu esposo, pastor Quesil Ebinger, está lá curtindo agora. Um abraço para ele e para minha filha que estão lá vendo se do lado de lá eu fico tão bem como eu pareço estar do lado de cá, né? Pastor, ela fez, vou dizer assim, pastor, ela fez a maior propaganda do marido. Pastor, você está bem na foto, parabéns. O esposo está em casa, mas trouxe no coração a filha e o esposo. Isso aqui que é família. A gente vai entender de ciclo aqui hoje, Carol. Vamos entender, viu? Por favor, Dilene, explica pra gente o que é esse ciclo natural da família, vital, importante, por que é tão importante a gente entender esses processos? Olha só, Carol, a vida ela tem muitos ciclos. Tudo é, na verdade, formado por ciclos, né? São períodos, vamos falar assim, para ficando mais claro para quem está em casa entender a gente. Então, são períodos que nós, todos seres humanos, vamos vivendo. E os ciclos da família também, né? Tem o ciclo do nascimento, o ciclo da infância, o ciclo da juventude, o ciclo da vida adulta, o ciclo da terceira idade, vamos falar assim, numa linguagem mais simplificada para o pessoal. Então, a vida vai girando em formas de ciclos. Para que um ciclo inicie um novo ciclo, precisa ser interrompido um. E esse é um grande drama. Se a gente não encerrar um ciclo, você fica igual um looping, sabe? E você fica ali dentro como se estivesse preso dentro daquele ciclo. Embora as coisas vão acontecendo, a vida continua, mas você fica girando. Já ouviu pessoas dizerem assim, chega tonto, eu chego a ficar tonto com essa história, eu estou assim, porque está preso dentro de um processo, não conseguiu acompanhar. Né? E é necessário que a gente encerre ciclos, recomece ciclos. Isso é muito importante, porque a vida funciona dessa forma. E quando a gente não faz isso, isso pode trazer adoecimento emocional, isso pode trazer traumas muito grandes, dores emocionais profundas dentro da convivência familiar. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas está tão apegado àquele ciclo, porque é um ciclo tão gostoso, né? Por exemplo, a família ali nasce um bebezinho, né? A mãe ali se dedica, ela está 100%, porque a sobrevivência dele vai depender dela. O que acontece se ela continua mãe de bebê, mas esse bebê automaticamente cresce, é inevitável o crescimento dele. E ela continua tratando ele como bebê. Eu tenho absoluta certeza que quem está em casa ou vocês já viram adolescentes
bebeificados. Se é que essa palavra existe, a gente acabou de inventar que a gente está entre família, né? Então, assim, existem adultos também, né? Homens casados, mulheres que continuam sendo a criança da mamãe. Vejam os problemas que podem trazer situações como essas, ciclos que não foram fechados. Então, esse assunto a gente quase não trabalha ele, não fala especificamente, mas ele tem uma interferência, uma influência muito grande sobre a nossa vida, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa saúde emocional. Acho que a gente pode dizer assim, dentro da família. Então, eu creio que isso é bastante importante. E é muito importante mesmo, porque quando você se fecha para compreender esses processos, você está ouvindo a Dilene falar, está pensando, acho que eu vou mudar de canal porque tá meio pesado para mim. Não, continua aí, minha filha, vamos encarar essa situação, vamos resolver de vez esse processo aí? Olha, vamos do início da vida. Imagine que ali um casal, como a Dilene bem falou aqui, acaba de ter um bebê. E aí, como é que fica esse processo aí dentro do casamento? O papel da mãe, do pai, e agora o papel enquanto mulher, esposa, marido, será que são alterados esses papéis? Vamos falar sobre isso? Pois o Lucas Nascimento foi atrás aí de algumas pessoas, uma família toda especial, e vai contar um pouco da experiência deles em relação a esse tema. Bora, vamos rodar o VT. Olha, eu não sei você aí do outro lado, mas eu por aqui tenho me surpreendido bastante com o tema de hoje. Nunca passou pela minha cabeça que com a chegada dos filhos, seja o primeiro ou não, possa acontecer algum tipo de diferença dentro do casamento, até mesmo uma crise. Eu conheci uma história, a Mônica contou um pouquinho para mim, e é claro que agora eu vou compartilhar com você. Mônica, muito obrigado por você aceitar o meu convite, conversar aqui com a gente, trazer um pouquinho mais sobre esse tema. E eu pensando que com a chegada dos primeiros filhos, tudo seja o primeiro ou não, casamento, tudo tranquilo, harmonia na casa, mas não é bem por aí sempre, né? Oi, Lucas, que delícia estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Tudo bom? Você sabe, Lucas, que essa é uma das questões que mais aparecem no meu canal, porque é o seguinte, a gente tem aquela imagem que filho salva casamento, e que quando o filho chega tudo fica muito bonito, e que a maternidade é linda, que a paternidade é perfeita. Mas quando entra mais um ser na nossa vida, a gente não está mais resolvendo só coisa entre dois adultos. A gente entrou com mais uma criança, mais obrigações, mais cansaço. E aí vem a parte mais surpresa de todas, que poucas pessoas pensam. Não é só o cansaço e as obrigações. A gente começa a entender os valores, as referências de infância que cada um tem. E na hora de educar, de cuidar, isso pode conflitar, viu? E Mônica, você passou também um pouco sobre isso, né? Você sentiu um pouquinho isso aí na pele. Como que aconteceu? Eu falo assim, o primeiro filho foi um grande ajuste aqui na minha família, né? Eu com meu marido. Quando veio a Larissa, foi tudo mais fácil, que a gente já estava combinado. Mas existia uma forma diferente da gente abordar para a educação, o dizer não, um fala mais incisivo, o outro fala mais doce, um gosta de explicar mais, o outro explicar menos, e a gente acabou prestando tanta atenção em tudo isso, né, para cuidar do filho, para poder ajustar esses valores, o que dava muita, não discussão em brigas, mas discussão que eu falo, e da gente conversar mesmo, da gente precisar se entender para fazer a nossa família, porque a partir do momento que nós temos um filho, agora a gente tem que ajustar os dois valores, unir o melhor de cada um para criar o nosso filho. E a gente está tão focado no bebê que às vezes a gente esquece da gente, a gente esquece do casal. E como uma plantinha tem que ser regada, o casamento também, né? Então, até retomar esse cuidado para ter um com o outro, né? O casal, a gente demorou um pouquinho e deu crise mesmo, viu? Foi muita conversa, mas muita mesmo. Eu e o Flávio, a gente fez um combinado que eu acho que foi o que mais resolveu nossos problemas. É que tudo que tivesse um problema, a gente ia conversar. Mas existiam duas regras nessa conversa. A primeira é, eu vou te ouvir sem te julgar, sem te interromper, e você vai me ouvir sem me julgar, sem me interromper. E a segunda regra é, a gente tem que chegar num acordo. A gente não pode iniciar uma conversa sem ter um resultado. Quando a gente começou a se propor, a se ouvir sem julgar, sem cortar um ao outro, respeitando a conversa, se colocando no lugar do outro, a gente se entendeu muito mais, não só como casal, mas como pais também. E você imaginava que isso fosse acontecer com você? Porque tem pessoas que pensam que não, que acham sim, que filho vai salvar o casamento. Não é bem por aí. Mas não imaginam que às vezes aconteça algum tipo de desentendimento, algum tipo de crise com a chegada. Você pensava que isso poderia acontecer com você? De forma alguma, aprendi ali na vivência as duras penas.
Eu achei que fosse chegar um filho e tudo ia ser lindo, que eu ia continuar saindo com os meus amigos, com meu marido, que a gente ia ter tempo, e aí de repente você descobre que não dá para fazer nada disso. Que você tem a sua rotina alterada. No caso da mulher, ela tem também a sua autoimagem alterada e a forma com que as pessoas a enxergam. A gente fica meio invisível, sabe, quando o filho nasce. Todo mundo pergunta do bebê, pouco pergunta da gente. Então, a gente tem que lidar com a mudança hormonal, não se reconhecer no espelho pela mudança corporal, a necessidade, né, de estar cuidando de um bebê, às vezes tem que cuidar ao mesmo tempo da casa, sem rede de apoio. Então, a gente tem uma estafa muito grande, a nossa paciência fica assim, ó, bem curtinha. Eu imagino que tenha sido um alívio quando você conseguiu, logicamente, quando você, o pessoal de casa está assistindo, conseguir entender o que está acontecendo, poder conversar, organizar as ideias realmente e encontrar uma saída. Com você também foi assim? Tem uma coisa, que eu vou falar isso como mãe, tá? Como mulher, que a gente acha, assim, a gente sabe acalmar o bebê, a gente sabe acalentar o bebê, a gente sabe uma série de coisas. E nós temos nosso jeito de trocar fralda, de pegar, de conversar, de ninar, a gente tem o nosso jeitinho. E o bebê tá acostumado. Aí o pai pega, a gente fica assim, sabe? Olhando. Ele não pegou direito. Ah, ele agitou demais. Ah, ele fez... E a gente fica desesperada, com protecionismo com aquele bebê, que é natural. Só que é importante a gente lembrar que o pai também vai ter um jeito diferente do nosso, e que não é só normal, como é ótimo para o bebê. Porque são duas pessoas diferentes cuidando do mesmo ser. E quanto mais a gente permite que o pai se envolva, cuide, troque fralda, faça rotar, coloque para dormir, mais esse bebê se acostuma com o jeitinho do pai. Então vai ficar mais confortável no colo do pai. Então se o pai pegou, o bebê chorou, sai do ambiente. Vai olhar o céu, vai tomar um banho, lavar o cabelo, que é libertador, mas não tira o bebê do colo do pai. Deixa o pai cuidar do jeito dele. Ele vai ser diferente do seu, mas nem por isso ele vai ser ruim ou pior, tá? Ah, perfeito. Mônica, que prazer poder falar com você, de verdade gostoso, aprender tanto. Tenho certeza que tem muita gente acompanhando o programa, se identificando tudo, encontrando uma saída. Peraí que não é o fim, realmente. Muito bom você trazer um pouquinho da sua experiência, tudo, contar um pouquinho da sua história e mostrar que existe sim uma saída para isso. Muito obrigado de verdade por você aceitar o convite, estar com a gente aqui no Entre Família. Eu quem agradeço. Já vou aproveitar também e apresentar para você meu livro Vem Cá, Me Dá um Abraço. Eu conto aqui toda a história da minha crise no casamento, como foi superado e conto mais. Conto quando eu me senti sozinha, invisível, quando eu fiquei mãe. Então é meu colo, meu abraço para todas as mães, para que elas não se sintam sós nessa aventura incrível que é criar os filhos. Perfeito. Mônica, muito obrigado de verdade, viu? Até uma próxima, viu? Opa, volto sim, só chamar. Adoro estar com vocês. Valeu, Luquinhas! Essa é a realidade, meu querido, né? Aqui a gente não tá pro sol com a peneira e também não tá aquele negócio de alarmista, é só uma realidade. Cada um tem um jeito diferente de encarar os ciclos, a gente nunca sabe se um bebê vai ser parecido com o outro. A minha esposa mesmo, olha, o Davi até os 8 meses teve refluxo, aí a irmã dela, o bebezinho dorme o dia inteiro e tal, tem uma forma, cada um tem uma perspectiva, tem um histórico, e isso tem que ser considerado dentro do ciclo, né? Porque muitas vezes a gente quer comparar, inclusive, a nossa história, as nossas dificuldades. Você tem irmãos gêmeos que perderam o mesmo, no caso, obviamente, o mesmo pai, que tem dores e maneiras diferentes de olhar um ciclo. Eu acho que isso também tem que ser levado em conta, né? Sim, eu penso que funciona diferente para os componentes da família. A gente tem as marcações, por exemplo, chegou um bebê, vai haver uma mudança, é inevitável. Mas se o seu bebê chegou quando você tinha 30 anos, essa mudança acontece ali. Se chegou com 20, vai acontecer com 20. Então, os tempos podem ser diferentes, mas as marcações são com os eventos que acontecem, né? Então, a chegada de um bebê, ele muda completamente a realidade daqueles que eram só casal antes. Por isso se torna uma família quando chega o bebê. Até que chegue um bebê, continua sendo casal. Se não escolhem por não ter filhos, serão sempre um casal. Se transformam em família com a chegada do bebê. E a chegada do bebê altera completamente a dinâmica que estava ali. Por isso é importante que o casal pense um pouco, se programe, se organize para receber um bebê. Porque eles vão girar o ciclo na hora que entrar um bebê nessa família. Nesse casamento, vai girar o ciclo. Então, assim, casa e logo tem um bebê, não dá tempo das adaptações que são importantes e necessárias, de toda aquela construção que é feita. A chegada do bebê, a entrevista colocou vários aspectos, eu vou me ater, assim, a alguns que são bem marcantes, vamos dizer, né? Que é essa adaptação. Agora, os dois precisam distribuir sua energia, sua vida, suas ideias em função de
um que chega. Então, alinhar todos os pensamentos para a criação daquele terceiro gera uma mudança muito grande, né? Acontecem processos diversos dentro disso. E isso acaba, às vezes, trazendo... o marido, às vezes, se sente abandonado porque a esposa precisa cuidar desse bebê. A sobrevivência dele depende da mãe nos primeiros anos de vida. Imagine que há poucos meses, há poucas semanas, né, antes do nascimento, eram só os dois, tudo era para eles. Eles saíam e não precisavam se preocupar com mais nada. A hora que decidissem voltar, voltavam. Então veja como isso altera super a rotina. Agora voltam com um bebê para casa e aí o sono é alterado, a alimentação precisa ser mexida, os horários da família são modificados agora em função da chegada do bebê, a estrutura da casa vai precisar de mudanças, às vezes até o carro precisa ser diferente, né? Eu lembro quando chegou o nosso primeiro filho, nós fomos comprar um carro maior para poder na mala do carro caber carrinho, caber série de tralhas que a gente carrega. Vamos ao shopping, não é só se arrumar, você precisa levar uma bagagem do lado, preparar uma série de coisas. Então isso, querendo ou não, altera. Qual é o problema? É quando eu não estou consciente desse processo. Okay? Eu não estou consciente, então eu durmo de um jeito, eu acordo do outro, isso causa uma estranheza, isso abala não só a mim mesma, ela até falou, o corpo vai modificar para a mulher, isso já vem um pouquinho antes do que para o homem, né? Porque o corpo vai se modificando, já é um ciclo que está se encerrando. Uma vez filhos, nunca mais sem filhos. Então precisamos entender. Quando você fala dessa questão da consciência, estar consciente, necessariamente não significa que eu vou entender todos os processos, mas eu vou passar por um processo, né? Como é que eu trabalho essa questão assim de estar consciente de que haverá modificações? Pastor Gilmar, existem pessoas que têm o perfil que eles são mais, eles aceitam mais mudanças. É o perfil, eles são mais leves, são pessoas mais leves. E não tem a ver com peso, tem a ver com leveza de alma mesmo, de estrutura emocional. Então, eles passam por essas mudanças de uma forma mais suave. Tem pessoas que são mais rígidas. Isso tem a ver com memórias passadas, com feridas emocionais profundas. Então, eles são mais rígidos mesmo. As mudanças causam extremo sofrimento. Então, por isso que não é igual para todo mundo, né? Por isso a consciência pode ajudar os mais rígidos, de saber assim, olha, a vida é ciclos, vai girar. Pense numa roda gigante, né? Vai girar. Então, essa consciência de que vai girar pode preparar um pouco essa galera mais rígida, porque os mais leves, os mais livres, eles vibram com cada etapa, eles curtem aquilo, eles interagem, eles dão risada das burradas, vou botar entre aspas as burradas, acho que todo mundo entende, né? Das falhas que a gente comete, nossa, eu fiz isso, nossa, foi fazer. Os rígidos levam isso assim como um peso muito grande. Então, as mudanças de ciclo para o rígido é muito sofrido. É muito pesado. Então, o rígido precisava estar mais consciente, às vezes, do que o leve, para entender, vai mudar, eu sei que vai mudar. Né? Então, deixa eu ver o quanto eu consigo elastecer isso aqui, né? Flexibilizar um pouco, porque eu sei que isso vai alterar a nossa dinâmica. Então, um homem que é rígido, por exemplo, a mulher vai se dedicar 100% para o bebê, ele já não tem aquele corpo só para ele mais, isso gera, olha... Isso dá terapia. Parece que é pouco, mas não é. Exato. E não é pouco. Carol. No VT a gente ouvia ali a Mônica falando, né? Olha, muitas vezes a gente tem um filho pensando que isso vai salvar o casamento, ou vai mudar, suavizar algum processo. Meu filho, não. Vamos lidar com os processos da maneira como eles são, viu? Vamos encarar, né? Como diz a minha irmã, vamos partir do pior para o melhor. Aí, pelo menos, a frustração é menor, né? Diminui um pouco mais esse processo. Olha, nós vamos para o intervalo rapidinho. Você sabe que ainda hoje tem dinâmica. A nossa dinâmica vai mostrar aí as principais fases do ciclo da vida para você ficar aí, ó, em alerta. Vai casar ainda? Fique esperto, menino. Já está na metade do ciclo, não tem problema não. Tem outros ainda para você aprender a lidar. Fica aqui no Entre Família, a gente está falando sobre esse assunto e contando com a sua participação. É rápido o intervalo e a gente volta já.
De volta aqui com Entre Família hoje, falando aí sobre os ciclos da vida. E agora você vai acompanhar aqui com a especialista de hoje, a Edilene, e ela vai ajudar a gente a compreender cada um desses processos. E aí você vai entender de uma vez por todas porque é importante que eles passem, viu? Vamos desapegar de cada ciclo aqui. Vamos lá, os 5 principais, né? As 5 principais fases do ciclo vital da vida. Vamos de início, número 1, olha, é o casamento, né? Elencamos aqui, o casamento é um ponto muito importante. Com certeza, Carol. O casamento é fundamental no processo do ciclo, entender a convivência com outra pessoa, né? E a gente precisa entender que no casamento você traz suas questões, o outro traz as dele, e aí precisa formar um terceiro sistema que seria o nós, as coisas que agora cada um traz. Isso precisa de um tempo, como eu disse anteriormente. Se você já entra e já vai passando para o ciclo seguinte, isso pode trazer problemas e sequelas grandes para a relação do casamento. O casal precisa ter tempo para poder construir, para se enxergar, para se ver diferente dentro dessa relação, entender o outro, criar um espaço dentro desse casamento que a gente vai chamar de intimidade, que não é um espaço físico, mas um espaço necessário para partilhar um pouco desse eu. Isso é muito importante para que eles possam se conhecer, né, de verdade. Agora, quando a gente fala de processos de casamento, né, hoje em dia tem várias formas de você estar junto com alguém. Ah, é o parceiro, é o companheiro, juntei, casei, estou namorando e passei a estar junto. Qual é a diferença de você consolidar ali, assinar, ter um ritual de casamento, ou você, olha, peguei a sua malinha, minha malinha, uma semana estamos juntos aqui, morou junto. Qual é a diferença? A questão toda é o firmado compromisso, né? Essa passagem. Veja, observe que cada fase, ela vai precisar mesmo de rituais. A gente funciona muito bem com rituais, né? Porque a gente precisa fazer luto de todas as nossas etapas da vida. Então, quando eu entro no casamento, eu estou fazendo um luto já da minha vida que vai ficar para trás. Agora eu preciso assumir um papel completamente diferente. Como agora eu serei uma esposa. Então, existem coisas que eu vou precisar introduzir na minha rotina, na minha vida, que não são mais as mesmas de que eu tinha antes, um comportamento diferenciado. Então, quando eu vou a uma igreja, quando eu faço um evento, quando eu vou a um juiz, quando eu coloco ali um marco, né? Um marco, uma fronteira, né? Eu estabeleço uma fronteira, eu ultrapassei isso aqui, então agora é uma nova construção que eu estou entrando, que eu estou fazendo. Então, psiquicamente, isso é muito importante, porque dá esse parâmetro para a gente. Comecei um novo ciclo. É o encerramento do outro e o início desse. Se a gente simplesmente, bora, dorme aqui, junta fica aqui e tal... isso se perde, a gente não sabe. Quando foi exatamente que eu passei daqui para lá? Então, essas marcações, elas são muito boas para a nossa psique, para a gente poder, para ficar claro mesmo, para a gente, essa mudança, esse ciclo, né? Esse encerramento de um início de outro. Agora, imagine se você já entrou nesse processo aqui no primeiro, no casamento, de qualquer jeito. Não, entrou aqui de qualquer jeito, funcionou, ok, vamos seguindo aí. Aí vamos abrir a segunda fase, você vai entender quando essa segunda fase entra, qual o impacto se essa primeira não está consolidada aqui. O número já ia passar por 3 ali, ó. Já íamos pular um ciclo. Ó, já ia pular um ciclo, não faça isso. Nascimento dos filhos. É um ciclo muito importante, relevante e que tem um impacto no casamento. Sem dúvida, um impacto tremendo, né? Eram 2 e agora 3, mas não é só ser 3. Total responsabilidade naquele terceiro, no processo educativo. A parentalidade exige que o casal sentem para formar as regras desse próximo ciclo. Como nós vamos receber um bebê, como nós vamos educá-lo, como nós vamos prepará-lo, como serão as regras, quem dá, como que isso, as correções dessas regras. Então, precisa de um tempo no casamento para eles se firmarem, para poder virem juntos para esse novo processo, para esse novo ciclo. Então, a gente até dá uma introduzida ali sobre essa questão da chegada do bebê, né? Da chegada do filho. O estabelecimento, você agora é uma pessoa que cuida de outra. Imagine que até então você era cuidado em todos os aspectos. Então agora você cuida. É muito comum a gente ver a mamãe saindo da maternidade, trazendo o bebê para casa um pouco apavorada. E agora eu faço o quê?
né? Com esse bebê, essa Exato. criança é minha responsabilidade. Exato, porque nunca se pensou assim, né? A gente é autônomo, a gente cuida da gente, a gente resolve, qualquer coisa que comer tá bom, qualquer coisa que quiser tá bom, e de repente a gente tem que pensar num outro ser que é total responsabilidade nossa. Então, esse trabalho mesmo de distribuição de tarefas, da possibilidade da mãe permitir que o pai chegue perto também, porque às vezes a mãe vira aquela loba, né, que cuida e o pai não tem esse acesso à criança. E quando tem o acesso, a mãe quer dizer como é que ele tem que acessar. Né? Não faça assim, isso faz aquilo. E é super importante, nesse momento do ciclo, deixar o pai vir com todas as suas ferramentas. Do jeito dele. Exatamente. O jeito de pegar, o jeito de embalar, o jeito de levar é fundamental para o próprio desenvolvimento da criança, né? E dessa relação que vai se formando também com ele. Então, isso é muito, muito importante e o casal precisa vir preparado. Por isso, essa chance antes do casamento de se organizar para esse momento. Agora, é possível que um casal tenha um relacionamento ok, ambos consolidados, né? Um compreende o outro. E aí, quando o filho nasce, começa a acontecer um ruído ali na comunicação. É possível isso acontecer? Não só é possível, como é mais comum do que parece, né, Carol? Exatamente. O casal chega, principalmente se não estiver muito alinhado, o ciúme vai surgir, né? Às vezes a diferenciação das regras, eu não fui educado assim, então eu quero educar o meu filho. Modelos de educação. Exato. Aí vem também aquela história assim, não, eu não tive e agora o meu filho vai ter, então vem uma super proteção sobre a criança, sufocando e às vezes impedindo de que a criança também evolua para um próximo ciclo. Então pode haver muitos conflitos, inclusive há muitos rompimentos de relacionamentos nessa fase. Com o nascimento do bebê. O casal não se entende. Assim como alguns dizem, que você comentou, né? Alguns dizem assim, vamos ter um bebê para melhorar tudo. Né? Eu gosto de dizer que às vezes a gente pergunta, será que melhora mesmo? Eu vou colocar entre aspas, às vezes melhora, porque o casal tá ruim na fase anterior, aí ele quer queimar aquela fase para ver se melhora. Então, ele, quando queima essa fase, pula para outra sem se preparar para essa mudança de ciclo, aparentemente melhora, porque é uma fuga. É porque eles não convivem, né? Ali no início do nascimento, ali no início da vinda do bebê, já não convive mesmo. Você vai ficar pelo menos 2 anos aí tranquilo. Quando cresce a criança, aí começa o processo. Começam outros problemas. Vamos passar aqui para a próxima fase. Terceira fase aí, das 5 principais do ciclo vital, são os filhos adolescentes. E é isso, não tem jeito. Você tem medo, mas eles crescem. Não tem o que fazer. E aí começa todo aquele processo comum a essa fase. Esse é o momento que, se não abalou, chegou a hora de abalar. Você estava tranquila até aqui, acho que é aqui. Se dá o ciclo ruída. vinha rolando numa boa, chega aqui e dá uma estremecida. Porque agora, esse ser humano que você ditava as regras e falava como teria que ser ou não, pronto, do nada. Um dia acorda e fala, não, eu sei o que eu quero. Começa a ter opiniões próprias. Pronto, Exato. isso. E que opiniões, E que opiniões. Baseado simplesmente, né, nas suas percepções. No YouTube, no Instagram, num canal super forte no Instagram, bem conceituado. As dificuldades maiores desse ciclo aqui é porque ele começa a exercer sua autonomia. Então, se antes tudo dependia dos pais, como se o filho fosse extensão dos pais, vai junto, vem junto, vamos compra para ele, a mãe compra para o filho, a mãe resolve, os pais fazem tudo, os pais assessoram, levam para a escola, trazem da escola. Nesse momento aqui dos filhos, do adolescente, ele começa, a opinião dos pais já não tem mais prioridade para ele, né? Ele confronta, avalia. Ele também já começa a perceber que os pais não são tão perfeitos quanto pareceram lá no começo. Ele começa a se desvincular um pouco, que é a individuação, né? Ele já começa a querer testar seus próprios grupos. Então, nós vamos sair para almoçar. Não, eu já tenho outro compromisso, né? Não quero mais ir. Junto. Exato. Isso causa uma crise muito grande. Às vezes os pais dão uma sensação assim, perdi meu filho. Né? Perdi o meu filho, fiz tudo por ele, então começa a vir um vazio. E acontece muitas vezes que o filho passa por esse ciclo para chegar aqui, Carol, e os pais permanecem nesse ciclo aqui. Continuam tratando como um bebê. Exato. Então o filho evoluiu para o ciclo, encerrou esse, começou o outro, e os pais ficaram presos aqui. Às vezes por uma incompetência emocional também, né? Por medo, por muita insegurança. Eu não sei como vai ser
ser. Aqui eu tô tão seguro, coordenando tudo, arrumando tudo, tá tudo aqui na minha aba. No meu controle. Tudo no meu controle. Agora ele começa a sair, querer. E quando o pai fica no ciclo anterior e volta, os conflitos são terríveis. Porque daí nunca fecha, a conta não fecha de jeito nenhum. Entre o casal, entre os pais e os filhos, e o processo vai continuando, viu? Então, você imagine se você está empurrando com a barriga até aqui, dá uma olhada no próximo ciclo. Olha lá. Partida dos filhos. Ah, pronto, o filho cresceu, ok, passamos, vivemos esse processo, casou, foi embora. Aí a mãe fica sofrendo lá porque com a síndrome do ninho vazio. Os filhos, eles crescem, eles entram agora no processo de autonomia, fazem suas próprias escolhas. Muitos pais, eles ficam muito mal nesse ciclo com sentimento de culpa, porque os filhos, às vezes, fazem escolhas muito diferentes daquilo que eles gostariam, né? Não bate mais, então eles falam assim, nossa, o que foi que nós fizemos errado? Necessariamente, eles não conseguem entender, perceber que nesse processo aqui é a escolha dos filhos. E eles vão sair, eles vão conhecer outras pessoas. Eu gosto de dizer que essa parte do ciclo é onde entra, fica mais evidente, mais claro para os pais, de que eles aqui sim se tornaram não mais úteis para a educação dos filhos, entende? Assim, foi cumprido o papel deles. Maternidade... Aqui finalizou é a aí. independência, né? Eles saem ou para estudar ou porque casaram, para construir novas famílias. As prioridades mudam completamente. E aí chegou a hora de haver uma reorganização no casal. E o grande problema é que se o casal aqui, lá no início, não se organizou direito e foi passando para outras etapas na tentativa de fugir ou de resolver, quando chega aqui os dois olham um para o outro e falam, quem é você mesmo? Desde que dia que você está aqui que eu não tinha percebido ainda? Estou me incomodando com a sua presença, tá? Se do nada você apareceu aqui na minha casa, né? A gente está se trombando demais. Não tiveram aquele tempo lá de se organizar. Então, não adianta a gente correr para queimar etapas, a gente precisa vivê-las. Processos precisam ser vividos, não podem ser pulados. Quando você pula um processo lá na frente, você vai receber essa conta, né, com juros e correção monetária. Então, é melhor viver os processos, mesmo que eles sejam dolorosos. Como a gente estava falando anteriormente, existe um luto para passar para cada um. É inevitável. Sim. É inevitável. Toda vez que você perde alguma coisa, você vai haver um desconforto. Vai haver. E uma readaptação. Desconforto, readaptação. É a vida em tudo que a gente faz. Então, eu costumo dizer, aceita que dói menos. Né? Melhor assim. Aceitar que isso vai acontecer. Você querendo ou não, você passando ou não, permitindo ou não, o teu filho vai nascer, vai crescer, vai embora. E se não vai embora e fica, deu defeito em algum momento. Então, é esse processo. Vamos entender, então, por que deu defeito? Porque tem que passar aqui, ó, para o próximo ciclo, que é a hora em que os filhos amparam os pais. É um ciclo natural e é necessário que isso aconteça, né? Porque se dá um defeito, aquilo, a coisa não acontece. E ainda pior, o filho não acolhe os pais na velhice. Com certeza as coisas não estão corretas. Esse estágio aqui é um estágio, às vezes, bastante angustiante, né? Porque aquele que você viu sempre com toda a autonomia, com controle, com as respostas, com os âncoras, vamos falar assim, né? Eram os âncoras da família, os pais que abrigavam, que resolviam, que recebiam, que tratavam. Agora esse ciclo se inverte e eles serão recebidos, serão cuidados, serão tratados, né? Então isso às vezes causa muita estranheza, causa muita dor, muita angústia para os filhos de perceber esse movimento que volta. E às vezes muito, muito difícil para os pais também, isso né? eu ia dizer. De terem que se submeter agora. Perde um pouco da autonomia, né? Da mobilidade, intimidade. Eles não passaram todo o processo da vida já, né? E agora eles vão colher os frutos. Existe uma coisa muito gostosa também nesse estágio, que é ver, né? Ver os netos, ver os bisnetos, ver a família, a construção que foi feita, mas também a dependência, né? A dependência que é invertida. Então,
esse estágio às vezes pode ser bastante desconfortável também. E eu acho que o principal de todas essas fases é que você se adapte e se prepare para a fase seguinte. Se isso já está acontecendo na sua vida, entenda que o próximo passo é esse, né? Estou aqui aplicando Botox, o próximo passo é o quê, minha filha? É envelhecimento? Então se prepara, curte, que vai dar tudo certo. Dilene, vamos sentar lá? Porque já está conectada aqui a nossa parceira, apresentadora aqui da TV Novo Tempo, vai compartilhar um pouco da experiência dela. E mãe, olha, você já conhece bem esse rostinho que vai aparecer pra gente aqui. Só vou falar que ela é mamãe, a filha dela casou, uma filha linda, o nome Suda foi para Munique, lá na Alemanha, casou. Mas será que a transição dela foi positiva? Diz que esse negócio de síndrome vazio, ela lidou muito bem. Cris, que mãe é essa? Olha que nome bonito, Suda. De quem a gente está falando? Quem está conosco? Ela que é sorridente, ela que tem um perfume muito especial da verdade quando fala com a gente. Darleide Alves. Muito boa tarde, Darleide. Oi, Cris. Oi, Carol, Dilene, querida, Pastor Batistotti, estou aqui ouvindo, assistindo vocês, papo muito bom. Então tá, vou colaborar aí com essa história de ninho vazio. Eu não sofri com isso, tá? Não sofri. Acho que eu me enquadro ali naquela alma leve, como a Dilene estava dizendo, porque até em algum momento, uma amiga especialmente falou assim: você não passou pela síndrome do ninho vazio? Eu falei, não. Ela disse, mas se prepare, ainda vai passar. Eu não vou passar. E não passei, gente. Isso para mim foi bem tranquilo. Ô, Darleide, eu achei legal porque a gente não quer dizer que você não tenha saudade. Agora você soube lidar com a saudade, se preparou porque sabia que ia chegar. A gente estava falando também, acho que foi o programa passado ou retrasado, nós estamos falando sobre essa resiliência 2.0. Então realmente uma pessoa que é antifrágil, ela não vai não ter sentimentos. Não, ela aprendeu a lidar com isso, com o inesperado. Agora no caso de uma filha, você se preparou para esse ciclo, né? Você teve um diálogo nesse período, foi recebendo e tal. Isso não quer dizer que você não tenha, não tenho saudade. Claro que tem saudade, né, Darleide? É que a gente não pode misturar os sentimentos. Eu não tenho sentimentos negativos com nenhuma das fases que nós vivemos. A minha filha saiu de casa aos 15 anos de idade, foi para um colégio interno, um internato nosso, da igreja, aqui no estado de São Paulo mesmo. Nós nos visitávamos, mas já foi a primeira saída para longe. Quando ela tinha 18 anos de idade, ela foi estudar fora do país. De lá, ela foi para Londres. De Londres, ela foi para o Líbano. E já foi uma distância ainda maior. Menina, o que você vai fazer lá? De lá, ela foi para a Índia, com 18 anos de idade. E as pessoas, às vezes, diziam assim, vocês são loucos de deixar a filha de vocês irem para tão longe, para a Índia. Uma moça sozinha, com uma mochila nas costas. Eu acho que, assim, mais do que se preparar para as frases, a gente se preparou para a vida como um todo. E nós quisemos que a nossa filha vivesse experiências que nós não tínhamos vivido, enquanto nós ficaríamos aplaudindo, incentivando e levando a viver sonhos e realizando os sonhos dela. Não era realizando os nossos sonhos dela, era o que ela queria. Você quer ir para onde? O que você quer fazer? Então, não é somente uma questão de preparar para a próxima fase, mas para uma vida em que você pega seus filhos e diz, vocês não serão meus, vocês serão meus e também para a vida. Vocês serão para realizar, para fazer, para empreender, para ir onde vocês quiserem. Então, foi assim com a nossa filha, o cuidado de ser filha única, de que ela não fosse aquela menina mimada, que ficasse dentro de casa, meu bibelozinho. Não, vai para a vida. Eu fui tipo mãe, meu marido também foi um pai, que nós pegamos nossa filha, jogamos para fora do ninho e dissemos, agora vai voar. Mas a gente ficava debaixo, amparando ali para não haver nenhum sufoco, nenhuma queda. E assim tem sido até hoje. Então, só frisando, não é uma questão de falta de sentimentos, é uma questão de falta de sentimentos negativos com relação a que um filho vai viver. E assim, até hoje, eu digo assim, eu curto cada ganho da minha filha. Eu aplaudo, meu marido, a gente incentiva, a gente se alegra. E é assim que é a nossa vida, feliz da vida. Se eu posso dar uma dica para os pais e para as mães com relação aos seus filhos, para não sofrer tudo isso, tenha a sua vida, seus propósitos e, sobretudo, se alegrem com as conquistas dos filhos de vocês, porque isso é que é a vida.
Daleide, conversando sobre esse assunto, você falava, olha, chegou uma fase que nós trocávamos muitos e-mails, conversávamos bastante, conseguia manter a conexão, mesmo com a distância, né? E como é, Daleide, quando vocês se veem novamente próximas, não só falando ali pelo WhatsApp, ou, né, por videochamada, FaceTime, mas ali, no tete a tete, como que você se sente em relação a essa menina que agora é uma mulher que você enxerga, né, que foi criada exatamente para exercer o papel que ela exerce hoje? Gente, a minha relação com a minha filha, eu acho que é a coisa mais linda que eu tenho para contar, assim, porque ela me permite isso também, é muito dela. Então, ela volta para casa, mesmo uma jovem adulta, casada, ela volta para casa, mas ela se permite ser a minha filha. Ela se permite que eu cuide, que eu faça carinho, que eu fale como se eu falasse com uma criança, assim, no sentido carinhoso de minha filhinha, deixa eu apertar a bochecha, deixa eu beijar, deixa eu abraçar. Então, a gente vive essa conexão muito intensa, de muito amor, e é uma alegria sempre. Então, aí quando é para falar de assuntos sérios, de falar da vida, de falar de futuro, a gente fala sério. Se for alguma coisa que eu deva falar mesmo, assim, filha, não, também é ouvido. Então, a gente conseguiu construir uma relação muito gostosa, e essa saudade, como o Cris falou, ela é real. E quando a gente se encontra, como foi agora no final do ano, comecinho de janeiro, nós estivemos juntas e foi a coisa mais linda da minha vida. Oh, delícia! É isso mesmo. Mãe é mãe para sempre, mas aí só vai mudando um pouquinho ali o direcionamento, né? Aquela mãe que antes direcionava, agora aconselha, acolhe, e aí vai lidando com todos os processos. Daileide, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua experiência com a gente. Com certeza, ali, dicas importantes foram deixadas aqui para quem está assistindo a gente, para mim também, né? Que eu tô aqui nesse processo da adolescência, daqui a pouquinho tô nessa fase que o filho já está se distanciando de mim. Tchau, tchau. Tchau, querida. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo, é isso aí. Tá entendendo os processos? Carol, agora é o seguinte, deu uma coisa errada aqui no meio do caminho. Será que eu consigo voltar? Ou como é que eu consigo arrumar os processos? Já que eu casei muito cedo, já que eu tive filhos logo no início do casamento. Lógico que tem jeito. Dilene tá aqui para te ajudar, menino. Vai, escreve aí rapidinho, daqui a pouquinho você tá aqui na sala conversando aqui com a gente, tá? O intervalo é rápido e a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e como é bom ter você aí, em um cantinho no seu sofá, onde você está acompanhando aqui a TV Novo Tempo. Nós estamos falando de ciclos. Agora, para cada fase da vida tem um ingrediente que não pode faltar. Fala, Cris, talvez você já conheça. Oração. Como é bom orar. E outra, se você aliar jejum, biblicamente, é uma maravilha. E a gente tem um convite especial para você. Você que está acompanhando, que não tem o hábito de orar, talvez nunca fez um jejum, você que já acompanha. Olha, tem um projeto que está chegando aí, bem pertinho, a gente vai falar para você de dia, de data. É um jejum de oração, de busca. E para falar sobre esse assunto, a gente está batendo na porta aqui do Entre Família, ó, toque, 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 toque. Pastor Josanã Alves, ele que é diretor da Mordomia Cristã da Igreja Adventista para a América do Sul, e vai fazer um convite para você. Você quer orar? Então tá. Pastor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. E como é bom a gente fazer um convite para esse povo que está acompanhando nessa tarde aqui, para todos os lares. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor, então quer dizer que tem um projeto muito especial, né, de jejum e oração, onde todo mundo que está acompanhando agora o nosso programa está sendo convidado para fazer essa força-tarefa. Outra, para quem está falando de ciclos da vida, eu acho que a gente tem que colocar um hábito. Eu acho que um dia como esse, ele é regado um convite para que você possa ter mais vezes durante todo o ano. Como é que funciona esse projeto, pastor? Perfeito. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo atingidos pelos momentos difíceis que estamos vivendo. E segundo a Bíblia, nós cremos que há muito poder na oração. Há muito poder na oração. E o jejum é um dia em que a gente se dedica de maneira mais intensa à busca de Deus e à oração. O jejum tem os efeitos de saúde também, mas quando ele é unido a ações espirituais, a buscar a Deus de maneira mais intensa, biblicamente ele é poderoso. Então o convite é exatamente esse. Amanhã, toda a igreja no Brasil estará reunida, estará participando desse dia especial de jejum, para pedir a Deus por cura, por restauração,
Uma das melhores contribuições que podemos dar como povo de Deus, como cristãos para a sociedade, é orar, é interceder. E é isso que vamos fazer amanhã. Que benção. Pastor, amanhã, como que eu faço? Estou acompanhando a TV Novo Tempo, achei legal o convite do pastor Josanando, Entre Família. Como eu faço para acompanhar esse jejum e oração nesse dia específico? Veja, durante todo o dia, na TV Novo Tempo, em todas as igrejas adventistas do Brasil, esse dia vai ser dedicado a temas sobre o assunto, sobre buscar mais a Deus, as mensagens da TV Novo Tempo, as músicas e mensagens também das igrejas adventistas que estarão envolvidas amanhã no projeto em todo o Brasil. E é uma decisão pessoal. É você dizer assim, olha, a vida é corrida, tem tanta coisa, tá tão difícil o momento. Eu vou reservar o dia de amanhã para passar um dia de maneira mais intensa buscando a Deus. O jejum é você passar um período de tempo sem comer, não para se afligir, não por sofrimento, mas para que a sua mente funcione melhor. Sabe, Cris, quando a gente come, uma parte do sangue do cérebro vem para ajudar na digestão, por isso que a mente fica um pouco sonolenta. Quando você não se alimenta, então a mente funciona de maneira mais concentrada e você consegue buscar a Deus de maneira mais intensa. Então não tem nada a ver com sofrer, com penitência, tem a ver com a mente estar mais disposta e acordada para buscar a Deus. Então é uma decisão pessoal, é o convite que fazemos. Algumas pessoas que, logicamente, não podem participar de um jejum, como gestantes, diabéticos, cardíacos, né, sempre precisam de uma orientação clara, médica, mas a grande maioria das pessoas pode passar um período do dia ali buscando a Deus de maneira mais intensa. Esse é o ponto, não é simplesmente não comer, é reservar mais tempo para estar na presença de Deus. Pastor, que bênção. Sabe aquela visita que bate na porta assim que você não está esperando, o povo de casa, agora com um convite tão especial? Pastor, quando tiver um tempinho depois, venha nos visitar aqui, né? A casa está aberta, depois desse momento pandêmico a gente vai poder dar abraços, mas já receba o nosso abraço, obrigado pela participação. E quando sempre tiver um projeto ainda mais de oração, nesse sentido, o senhor está em casa aqui, mande um abraço para toda a equipe aí. Muito obrigado. Muito bem, para você de casa está aí o convite, hein? Dependendo da bandeira que você tiver na sua cidade ou no seu estado, encontreumaigreja.com.br. Coloca o nome da sua cidade, você vai ver que tem uma igrejinha perto e de repente acompanha o projeto online, tá bom? Tá passando aqui, ó. Olha que bacana. A internet, hoje talvez a bandeira não seja tão possível, ou dependendo da porcentagem que você tem aí, ó. Vamos lá, vamos orar, vamos buscar, né? Essa é a ideia da pandemia. É nesse momento orar pelos outros, colocar um sentimento de oração nesse ciclo. Até para todo o ciclo da vida, a mãe está preocupada que o filho vai sair de casa, você não sabe como faz bem você dobrar o seu joelho, buscar, até tirar aquele dia, como o pastor falou, para fazer um jejum, enfraquecer um pouquinho a carne. Hoje eu vou buscar e se tornar um hábito, né, Carol? Com certeza, viu? E como suaviza a vida se você buscar a Deus a cada uma das etapas que você precisa deixar passar aí para seguir em frente. Carol, e é o seguinte, deixa eu, antes de você chamar o pessoal de casa, só queria dizer que o jejum, né, como ele mencionou, eu não estou fazendo algo para alcançar algo. Uhum. Assim como a oração em todo período, também não é eu querer respostas. É entrar no universo de Deus para entender os propósitos da vida. E nessas fases que a gente está entendendo, a oração cabe muito bem. Porque como é que eu vou encerrar uma fase e entrar numa nova fase? Então, entrar no universo de Deus é pedir iluminação para que Ele me dê o caminho. Olha, eu tenho que ir por esse caminho. Para dar mais suavidade, flexibilidade. Se você é uma leveza, pessoa rígida, né? Eu gostei da leveza. Eu gostei da leveza. Eu gostei, Vamos na leveza da graça. Vamos na leveza da graça. Tranquilo, é isso mesmo. E aí a produção está falando assim, é de leveza mesmo que o pessoal de casa está falando. Vai lá então na tela, está abrindo o coração, venha. Roseli, oi amiga, e aí? Como lidar com a rigidez? Tenho muita dificuldade com mudanças. E agora que tenho minha filha, muitos dizem que sou super protetora. Ouvindo os testemunhos, deu uma dorzinha no coração, a vontade de sentir mais leve e flexível. Tá aí, ela conseguiu entender a posição dela enquanto uma pessoa rígida e quer mudar esse processo. Maravilha, querer já é uma grande parte do sucesso que você vai encontrar. Não é muito difícil, tá? Você só precisa estar presente em cada fase, com
toda a intensidade. Então, acontece que às vezes os muito pesados, eles ficam sempre mirando na fase que vem. Eu tenho que me preparar, vai crescer. E aí eu perco de viver o tempo enquanto ele está ali pequenininho comigo. Então, aproveite cada fase, esteja presente em cada fase, inteiro, integral, aproveitando, sabendo que aquilo vai acabar mais cedo ou mais tarde. Então, curta enquanto aquilo está existindo. Essa coisa de se tornar mais leve tem a ver com o perfil pessoal. As inseguranças dentro dos perfis rígidos são muito grandes. Por isso eu tenho que me segurar bem onde eu estou, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Então, procure ir soltando devagarzinho, dando autonomia, né? Vai devagar, um passo de cada vez. Não precisa andar todos os passos na mesma hora. Vai devagar, com tranquilidade. Lembre-se que você que é rígido, você segura com força. Então, se você for abrir um pouquinho, não vai perder. Você tem a rapidez de fechar de novo quando se sentir super inseguro. O que torna você mais rígido é a insegurança, o medo. Tome consciência disso e comece a abrir devagarzinho para alcançar essa flexibilidade que você almejou. Eita, olha aí, vamos fazer o seguinte, você está até mais leve, não está? Vai largando de pouquinho. E outra, busque ferramentas, não tem um problema você buscar um especialista para falar um pouquinho mais sobre o seu coração. E que bom que você chegou aqui e falou. Se você não falou ainda, a gente vai para um breve intervalo. Já vai ter uma chuva de WhatsApp. O que foi, pastor? Você falou alguma coisa? Depois do intervalo, o pastor fala também. Eu ia. Eu sei. Estou te olhando. Eu senti você está lendo meu pensamento, né, Cris? Uma visão periférica. Você está lendo meu pensamento. Chegou para mim aqui, o que será que o pastor vai falar? Você está curiosa? Você está curioso? É depois do intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e o papo tá gostoso demais, tá bom demais. Aqui tá alto o papo. E você em casa, como é que tá essa questão dos ciclos? Fico perguntando para você. Agora uma fase legal também de poder dar esse conceito especial para as mamães é a questão do desmame, o desmame gentil. Ah, Cris, como é que funciona essa questão? Tem uma mamãe, a Poli, que está com algumas dúvidas. E a gente tem um quadro muito especial que é o SOS Amamentação. Vamos tirar essa dúvida juntinho? Pode rodar o VT. Eu sou mãe do Ben e da Liz. Atualmente nós estamos em aleitamento materno com a Liz, que está com 2 anos e meio. E apesar de estar sendo uma experiência de mãe de segunda viagem, eu estou tendo muita dificuldade com o desmame, né? A Liz está com 2 anos e meio. E o Ben, quando ele desmamou, eu tinha acabado de engravidar dela, então o leite meio que foi secando e as coisas foram acontecendo de uma forma mais natural. Agora com ela está sendo mais diferente, que eu sinto que ela é um pouco mais apegada com a amamentação do que ele era também. E aí, seguindo, né, a linha do desmame gentil, que é o caminho que eu quero seguir, eu já tomei algumas medidas, como limitando a mamada 3 vezes ao dia somente, né? Ela só mama de manhã, à tarde, depois do almoço para dormir, e à noite. De madrugada, às vezes, acaba rolando umas mamadas a mais, assim, que ela pula para nossa cama. Mas acho que pensando, assim, prezando a qualidade do sono, não só minha, mas de toda a família, eu acabo cedendo, porque falar que não para uma mamada madrugada é armar uma guerra em casa e vem aquela choradeira. E às vezes, pelo cansaço, eu acabo cedendo. E aí eu queria saber o que mais eu posso fazer, né, pra gente conseguir evoluir nesse processo, porque eu sinto que a gente não tá saindo mais do lugar, né? Eu limitei nessas mamadas de 3 vezes ao dia e ela continua pedindo sempre, mas a gente não evolui. Eu queria pedir alguma orientação, alguma luz do que mais eu posso fazer. Quando a gente fala em desmame gentil, a gente está falando num desmame respeitoso tanto para a mãe como para o bebê. E a amamentação não é só alimentação, a amamentação é uma forma de relacionamento entre mãe e filho. Eu sempre recomendo iniciar o desmame, principalmente de crianças acima de 1 ano e meio, organizando as mamadas durante o dia, né? Então, limitando aquela livre demanda, então diminuindo as mamadas do dia para 2 ou 3 mamadas importantes, mamadas nutritivas. O segundo passo seria mesmo tirar as mamadas da madrugada, não a mamada da hora de dormir, mas as mamadas dos despertares noturnos, se eles ainda acontecem. E por último, fazer a retirada das mamadas que sobraram durante o dia, aquelas 2 ou 3 que ficaram. Em alguns casos, a gente se depara com situações em que o desmame parece que parou, não consigo mais ir para frente. E aí a gente merece dar um olhar especial para questões não só da criança,
mas também da mãe. Então, uma mãe que amamenta em amamentação prolongada, uma criança de 2 ou 3 anos, tem um apego também com aquela questão da amamentação e precisa parar para pensar qual é o meu lugar na minha relação com o meu filho. A gente sabe que por questões neurológicas o bebê, a criança, vai protestar sim nas primeiras noites em que a gente não ofereceu o peito para ela adormecer novamente, mas o nosso cérebro ele vai treinando outro caminho. Pode ser que a gente tenha 2 ou 3 dias de protesto. Mas com 2 anos e meio, nesse caso, já é possível a gente conversar bastante com a criança. Então eu recomendo que você faça, por exemplo, um quadro onde você coloque uma divisão de cores. Um lado amarelo representando o dia e um lado escuro, pode ser preto, pode ser azul marinho, cinza, representando a noite. E no quadro amarelo você coloque tudo que sua filha faz durante o dia. Então brincar, comer, pular. E do lado da noite, colocar só uma foto dela dormindo. A gente precisa passar a ideia para ela de que à noite não tem nada para fazer, só dormir. E aí, aos poucos, quando você tomar essa decisão de que hoje eu não vou mais oferecer o peito nos despertares noturnos, você vai conseguir sustentar isso. Mas para um desmame ser bacana, ser gentil, ser respeitoso, a hora do desmame tem que estar dentro do coração da mãe. Então, quando você estiver segura dessa decisão, você vai conseguir levar isso adiante com consistência. Quando a gente pensa em desmame, a gente tem que lembrar das 2 pessoas que estão em jogo ali. Então, a gente precisa olhar para a criança, que pode ou não estar pronta para aquele processo de desmame, lembrando que a sucção funciona como um mecanismo de regulação para aquela criança e que se o desmame for feito de forma abrupta, pode ser que a gente tenha repercussão nessa criança depois, como começar a chupar dedo depois de grande, começar a comer a gola da roupa. Na vida adulta, pode ser um adulto que vai roer unha, pode fumar, pode ter compulsão alimentar, pode comer tampa de caneta. Então, os hábitos orais, eles ficam quando a gente tem um desmame abrupto ou até a introdução de bicos artificiais. Mas, pensando pelo lado da assistência materno-infantil, eu não posso olhar só para a criança, eu preciso também olhar para a mãe. Então a amamentação ela precisa estar boa para a mãe e para o bebê. Então se eu tenho uma mãe muito cansada, muito exausta, muito esgotada, eu como profissional vou apresentar alternativas para ela, mas se a única alternativa para ela, depois que conheceu todos os caminhos, é o desmame, não tem problema. A gente vai fazer o desmame da melhor forma possível, da forma mais gradual e respeitosa para as 2 partes. Ai, que gostoso ter dicas de uma profissional, viu? Não sair desesperado com esse ciclo da vida aí, ó, resolvendo tudo na prática. Não dá, não funciona não, viu? Às vezes é um pouco doído. Você aprende. Mas quando tem uma assessoria, quando vem um conhecimento, isso faz com que esse ciclo seja mais suave. E amamentar é muito gostoso, né? O começo é meio complicado, mas depois vai. E Carol, falando nisso, a gente tem uma telespectadora que pulou alguns ciclos. E está querendo ajuda também profissional, já que a Direne está aqui resolvendo. Então, a sua participação na tela aí. Vamos dar uma lida, pastor? É a Simone. No meu caso, eu pulei a fase mais gostosa, Dilene, a fase da adolescência. Engravidei, me casei com 17 anos e minha mãe me empurrou de casa. Então, não tivemos a fase do namoro e já fomos direto para a responsabilidade. Hoje tenho 30 anos e me sinto sufocada. Meu casamento está por um fio. Parecemos estranhos. É muita solidão. É isso, pastor. A pulada dos ciclos, né, a queima as etapas, significa que faltou a maturidade, o preparo para você estar lá. Não é à toa que os ciclos existem. Eles existem porque eles vão dentro de um processo, vai levando a gente para o aprendizado, para a maturidade, para a estabilidade, para pôr os pés no chão. Então, quando por alguma questão a gente queima etapa, nesse caso aí foi uma atitude dela que levou à queima de etapas, mas tem às vezes queimas de etapas que não estão sob nosso poder, né? A morte, o divórcio, a perda de um emprego, tudo são giros que vai acontecendo, às vezes sem a nossa permissão, vamos dizer assim, nem desejo nem permissão
permissão. Então, aprender a lidar com isso é necessário também nos processos de luto, Simone. Precisa fazer o luto dessa adolescência. Você viu como ela fala saudosa? Perdi a melhor fase da vida. Melhor porque ela nem viveu, né? Talvez outro que está do lado falava que nada, você pulou essa fase, que olha, que bom que você pulou. Então, veja como as percepções são sempre diferentes. Sim. Então, é importante fazer o luto desse período, né? Porque... Ele relembra aqueles cinco pontos, acho que é legal. O primeiro é a negação, né? Depois a gente tem o segundo, que é a raiva, né? Eu não aceito isso, então eu fico com muita raiva por não ter vivido esse período. Depois vem a barganha, se eu tivesse, se eu pudesse, se fosse e tal. Depois a gente vem a depressão, a tristeza, caramba, eu realmente não vivi e tal. E por último vem a aceitação. Fala assim, olha, tenho mesmo mais nada que fazer, melhor que eu tenho a aceitar. Por isso eu gosto de brincar falando, aceita, que dói menos, você passa mais rápido por todo esse processo. E esse processo é diferente para todo mundo, viu, pastor? Para você pode durar 5 anos, 6, tem gente que dura 30 anos, às vezes perde um ente querido e nunca mais se permitiu viver esse luto para continuar a sua história. Né? E outros, às vezes, em questão de meses, vão elaborando isso aí. É importante voltar ali, a Darleide falou que ela não sentiu nada e tal. Ela, na verdade, viveu cada fase com intensidade, então não ficou nada devendo de uma fase para outra. Então, isso é muito bacana a gente falar hoje aqui. Se você viver com intensidade cada fase, não vai ter essa memória que a Simone teve. Poxa vida, perdi a melhor fase, né? Se a gente consegue viver cada uma e a graça de que você tiver perdido alguma por circunstância, então elabore ela, respire, passe por esse luto, que tristeza foi isso, mas agora eu tenho isso, agora eu vou... É uma tal de ressignificação, dê significado novo para o que você está vivendo hoje, porque é melhor do que você viver num passado que não volta mais. O passado pode ter sido o melhor possível ou pior, não importa, ele não voltará mais. Então, concentre-se no presente e faça daqui para frente a sua jornada. Então, nesse caso, além de passar por isso, elaborar o que foi, talvez seria interessante também para ela agora tratar a outra situação, que é o conflito, o relacionamento que está desgastado. Perfeito. Provavelmente o relacionamento por um fio e tudo isso está numa responsabilidade que ela está dando para isso tudo. Você viu como foi colocada a história, né? Eu não pude passar a adolescência porque eu engravidei e fui tocada para fora. Ou seja, então tem muita raiva. Olha onde ela está no processo desse luto, não? Então, assim, negação, ela já entendeu. Eu queimei, eu não vivi, tá com raiva agora. Fui jogada para fora, não pude. Então, ela, enquanto ela não elaborar isso, o casamento vai ficar... O que vem pela frente vai perder o valor, o sentido, ou seja, vai impedir. Na verdade, ela está passando os ciclos, ela está sendo empurrada para os próximos ciclos, assim, vai, porque não dá para ficar, né? Não dá para ter um bebê para sempre, um adolescente para sempre. Então, ela tá indo assim, sabe um trem desgovernado, né? Vai dando o que dá. E isso vai trazendo dor, vai trazendo tristeza, vai trazendo essa angústia que ela demonstrou na pergunta. E aí os resultados dos relacionamentos vividos vão tendo problemas. Então, é muito claro, eu acho, né, Dilene, que é possível se tratar esse momento, resgatar, desfrutar e... Perfeito, pastor. Enquanto há vida, há possibilidade de arrumar essa existência, essas circunstâncias que às vezes nos tiram do prumo, né? Mexem, dão um impacto na gente que a gente gira, né? Gira 360 porque volta para o mesmo lugar às vezes assim e fica zonzo, mas Deus nos fez com uma capacidade de resiliência, de capacidade de aprender. O cérebro tem uma plasticidade grande, então ele aprende as coisas. Só basta uma disposição e às vezes encontrar alguém que possa nos ajudar caso a gente não esteja conseguindo fazer os movimentos corretos para se libertar dessa dor, né? Disposição e ajuda, é isso. Disposição você já teve de abrir o coração aqui pra gente, então agora o próximo passo é buscar alguém que te ajude a elaborar esse processo como um todo. E você aí de casa, tá aprendendo? Porque às vezes pode ser que essa pergunta que tá chegando aí é a sua pergunta, viu? Eu sei que o tempo tá curto, mas nós vamos ajustar esse tempinho para responder da melhor forma possível a Eliana Lima, que tá chegando aí. Olha, como acontece essas mudanças de ciclos quando o casal não tem filhos? E aí? Okay. Cicla ou não? Cicla, com certeza. Não cicla com os filhos, mas vem outros ciclos. Eles vão envelhecer, não é? Eles podem, cada vez que eles mudam,
de cidade ou mudam de casa, isso também são ciclos, né? Ou estudam, vão para uma faculdade ou para um mestrado, é um ciclo que acontece. Os pais deles também vão lá, vai acontecer alguma coisa com esses pais, vão envelhecer, eles vão entrar, né? Vai mudar para eles também. Então, na verdade, não são os filhos que fazem a mudança do nosso ciclo, é que nós colocamos os ciclos dentro da estrutura familiar, nós estudamos os ciclos da estrutura familiar. Tudo na vida é ciclo, né? O dia é um ciclo, daqui a pouco nós vamos entrar no ciclo da noite, então existem muitos ciclos que a gente vai vivendo. Hoje, especificamente, a gente falou da família e a gente resolveu, né, a produção do programa resolveu colocar como marca disso as etapas dos filhos, né? Mas se o casal está sozinho, também vai. Tem mais oportunidade para estruturar melhor o relacionamento conjugal e crescer nesse sistema do nós, né? Formando esse nós, para poder aproveitar a vida de outras formas, curtindo os dois, viajando, aprendendo, crescendo como casal. Então, não é só a família com filhos que vai se desenvolver. A vida inteira, né, Dilene? Isso. Eu vou dizer mais, Dilene. É tão gostosa a vida que você aproveitou o programa Entre Família, mas é ciclo. Acabou. Aí você fala assim, olha, tem o WhatsApp. Não, viva o luto que a mensagem não chegou agora, mas teremos outra oportunidade, porque o programa é de segunda a sexta, você vai ter a oportunidade do Vida e Saúde, e a gente vai ter a oportunidade de agradecer aqui a Edilene, e você vai ter a oportunidade de entrar, inclusive, na rede social, para dar uma perguntadinha do que você ficou com dúvida. Edilene, muito obrigado pela sua participação, estendo um abraço ao esposo, também à filha que está nos acompanhando, e volte sempre, a casa é sua. Obrigada, Cris, obrigada, Carol, obrigada, pastor, obrigada a todos vocês, foi um prazer, uma alegria. Se quiser acompanhar a gente, está aí já no vídeo, @Dilene Ebinger, nosso Instagram, e lá você pode tirar outras dúvidas, se surgirem, né? Obrigada, gente. Muito bem, agora um verdadeiro manual do ciclo da vida é a Bíblia, é exatamente o instrumento que o pastor vai usar agora. Isso mesmo, Carol. Obrigado, Dilene. Eu conheço a Dilene e o Quesil há mais de uma semana. Um dia desse. Vamos diminuir esse ciclo. Leve meu abraço para o Quesil, que é um pastor da Igreja Adventista. Vocês estão aonde agora? Estamos em Hortolândia. Em Hortolândia. É uma pessoa muito querida, uma família que tem sido uma bênção. Que Deus continue usando muito a vocês. Agora tem os 2 filhos, né? Está vindo uma psicóloga por aí. E o menino fez o quê mesmo? Ele é publicitário. Professor lá no NASP Campus 3. Que legal, muito bom. E eu quero falar de um salmo para você hoje, Salmo 90. Esse salmo foi escrito por Moisés, que passou por momentos bem distintos na vida, ciclos bem distintos. Os especialistas dizem que Moisés escreveu o Salmo 90 aos 80 anos. Não sei se você lembra da história, aos 40 Moisés comete um crime, ele tem que fugir, ele vivia na corte egípcia, vai para o deserto e agora vai viver um novo ciclo da vida. Ali ele constitui sua família, constrói sua família e aos 80 anos ele, aparentemente encerrando um ciclo, né? Ele começa um novo ciclo e ele vai ser chamado por Deus para libertar o povo judeu que vivia a opressão egípcia. É interessante como ele começa o Salmo 90. Ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu vou parafrasear. Senhor, o Senhor tem sido o meu refúgio em cada ciclo da minha vida. Talvez alguns que você tenha passado, como comentou a Dilene, sem querer ter passado por ele. Talvez você tenha passado por uma escolha sua e você queimou aquela etapa também. Eu queria dizer que o Senhor jamais desampara você. Você desfrutando ou não, Ele está com você naquele ciclo. Mas o que mais me chama a atenção neste salmo é o pedido que ele faz. Ele vai dizer ao longo do salmo, né? Que a gente é como uma planta que cresce, né, floresce, murcha e seca. E ele vai dizer que a nossa vida chega aos 70, 80 anos havendo vigor.
Então ele está falando da presença de Deus, mas está falando que os ciclos passam, eles vão, e a gente tem que viver cada um deles. E o que me chama a atenção está no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Esse é o pedido que nós devemos fazer nessa tarde. Senhor, me ensina a encerrar um ciclo e viver o outro ciclo. Me ensina a contar os meus dias para eu ter um coração sábio, para eu saber como agir. Quero juntar as duas coisas. Nós amanhã, como comunidade adventista, e a Novo Tempo faz parte, vamos ter um dia de oração. Você gostaria de pedir que o Senhor te dê orientação para viver o ciclo que você está vivendo? Você gostaria de pedir ao Senhor forças para encerrar um ciclo que deve ser encerrado? Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E nós do Entre Família desejamos que você desfrute o ciclo da vida, esse que você está vivendo agora. Obrigada, pastor. É isso aí. É a vida feita de ciclos, né? E esse programa também, inclusive, eu quero já te dar um spoiler do que vai acontecer no próximo ciclo do Entre Família, que inicia na segunda-feira. É isso aí. Cris, nós vamos falar na segunda-feira sobre os 5 primeiros anos da empresa. Verdade. É isso. E é bom para você entender o ciclo. As pesquisas falam do primeiro ano de empresa e tal. Como é que você tem que encarar o mercado para dizer, não, é meu, eu tenho que esperar esses 5 anos. O que eu vou encontrar de dificuldade, desafios, para o povo não desanimar, Carol? Com certeza. Olha, tem muitas pesquisas que mostram que as empresas quebram aí, ó, nos primeiros 5, 7 anos, pronto, quebrou, porque não tem um suporte, não entenderam os processos. Vamos falar da importância de você cumprir cada um desses processos e entender as fases da sua empresa, do seu negócio, na segunda-feira aqui no Entre Família. E tá acabando o Entre Família só para chegar o Vida de Saúde, hein? Verdade, Vida de Saúde vai estar demais. Olha, você tem um idoso aí que tem Alzheimer? Como é que a gente cuida? Esse campo da geriatria é fantástico. Dicas imperdíveis para alguém que viveu vários ciclos e agora precisa do seu cuidado. Com certeza. E você continua aqui, então, na TV Novo Tempo, que acompanha você, ó, em todos os ciclos da sua vida, viu? Um grande abraço para você. Bom final de semana. Tchau. Vamos Feliz estar juntos sábado. em oração, hein, Carol? Amanhã. Verdade. Oramos Jejum. juntos, hein? Vai ser bênção. Um abraço. Tchau, tchau.